Olá, boa noite, meu amigo Vinícius. Estamos aqui para mais um dia de CV Connect Esportes, falando sobre a Copa do Mundo do Catar 2022. Tudo bem, meu amigo? Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite para comentarmos sobre os jogos que aconteceram hoje, que já definiram alguns dos finalistas para as oitavas de final dessa Copa do Mundo do Catar. Deixar mais uma vez o agradecimento para todo mundo que tem dedicado seu tempo a nos ver, a nos ouvir. É, é sempre importante a sua presença. Não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de clicar no sininho, deixar o seu joinha, porque para nós é muito importante, né, Vinícius, para a gente estar evoluindo, para a gente estar aprendendo, para a gente estar levando as críticas construtivas para poder evoluir e levar melhor entretenimento com mais qualidade até você. Lembrando que esse é um projeto de vários outros que estão por vir. Tem que continuar nos acompanhando para aos poucos ir descobrindo e sabendo do que se trata. Terá muitas coisas interessantes de conteúdo e muitas partes divertidas e engraçadas também. Vocês se preparem. Se Deus quiser, né, Vinícius? A partir de 2023, já logo ali no início, nós vamos dar o pontapé inicial para o CV Connect oficialmente, aí 100% nas mídias sociais, funcionando, como se diz, no 12, meu querido. Estamos no aguardo. Vamos lá então, Vinícius. Hoje a gente teve quatro jogos da Copa do Mundo. Como você mesmo colocou, jogos importantes que definiram os primeiros quatro times nas oitavas de final. Lembrando que a oitava de final é composta por 8 jogos, 16 clubes. Hoje nós tivemos quatro clubes, quatro seleções definindo, aliás, a sua participação já na segunda fase da Copa do Mundo. Vamos abrir aqui só para conferir. Pelo grupo A, nós tivemos Equador e Senegal, onde a equipe do Senegal acabou vencendo por 2-1 a boa equipe do Equador também, Vinícius. Sim, a equipe de Senegal foi mais proativa e conseguiu sair com a vitória. E conseguiu se classificar, assim, para as oitavas de final. Temos esse primeiro representante africano nas oitavas de final, a gente que sempre torce aí, tirando o Brasil, por uns times sul-americanos, africanos e asiáticos. Tivemos aí um confronto que definiu a vaga entre um sul-americano, o Equador, terceiro colocado nas eliminatórias sul-americanas, e Senegal, a equipe africana, acabou se classificando. Ontem nós tínhamos comentado aqui, Vinícius, que talvez houvesse, aliás, esse bloco eu estava sozinho ontem, às vezes houvesse um favoritismo da parte de Equador por aquilo que tinha apresentado nos dois primeiros jogos. Mas esse favoritismo hoje não se confirmou. Senegal acabou superando a equipe sul-americana e se classificando para as oitavas de final da Copa. Sim, na verdade, esse jogo de, de Equador e Senegal era o decisivo, já para saber mesmo quem ficaria em segundo, porque Confronto direto, né? como é que é, meu amigo? Um confronto direto. Sim, já era o confronto direto, porque Equador, apesar da vitória que ele teve contra o Catar, Sim. 2-0 contra o Catar na abertura da Copa. sim, mas Depois o empate contra a Holanda. Veio até mais favorito para esse último jogo, mas esse favoritismo não se confirmou. não. Principalmente porque o, a postura do Equador no jogo, claro, uma opinião minha, foi aquela postura de buscar mais um empate. Jogava pelo empate, na verdade, né? E Senegal, que precisava da vitória, fez o que tinha que ser feito. Ele foi muito proativo e sempre buscando o gol.
Na No verdade, primeiro tempo, Senegal dominou a partida. Senegal dominou a partida. nós tivemos Senegal abrindo o placar por Aos estar aos 44, 44 com um gol de pênalti. Depois, na virada do segundo tempo, o Caicedo efetuou o gol de empate ao Equador. E no final do jogo, Kalidou fez o gol da vitória senegalesa. Como sim. você mesmo disse, o placar simbolizou, né? Realmente, Senegal acabou superando o Equador. Chutes, nós tivemos 9 do Equador contra 14 de Senegal. Chutes ao gol, nós tivemos 4 do Equador. A Equador acaba um pouco melhor, contra 3 de Senegal. A posse de bola, Equador teve 62% da posse de bola. Passes, muito poucos passes para Senegal, apenas 267 passes, com 67% de acertos. Muitos erros de passe durante o jogo todo. Um jogo muito faltoso, em que a equipe do Equador acabou cometendo 23 faltas. E apesar disso tudo, nós só tivemos um cartão amarelo, que para a equipe de Senegal ainda. Mas isso vai muito da condução de jogo do juiz que estava arbitrando. Tem uns que deixam a bola rolar, não é qualquer falta que vai ser, não é qualquer falta que vai dar um cartão amarelo. Equador tinha 4 pontos, estava antes do jogo na frente de Senegal e era favorita para se classificar. Como nós já colocamos, você mesmo disse há pouco, Equador entrou mais com a questão de empatar. Um empate classificava Equador para a segunda fase. E a equipe senegalesa só restava a vitória. E ela entrou em busca disso. Apesar da quantidade de passos errados e os poucos passos trocados, acabou sendo vitoriosa nessa partida e se Ela, classificando para as oitavas. Senegal foi mais efetivo, apesar do erro de passes e das finalizações. As finalizações tiveram efeito. Por isso que é sempre bom ter meus companheiros comigo, Giovanni e Vinícius, porque a palavra certa é efetividade, meu querido, é isso mesmo. O Senegal foi mais efetivo. Jogou trocou menos passes, errou bastantes passes, mas quando precisou chegar e resolver, como diria nosso amigo Giovanni, o que ganha o jogo é bola na rede. É, E futebol, aconteceu a favor. futebol é feito de resultados, não adianta. Pode ter uma estatística melhor, mas se a outra equipe conseguiu ser mais efetiva nas finalizações, que foi o caso, mereceu a vitória. Vinícius, na outra partida pelo Grupo A, nós tivemos um placar que eu acho que era esperado a vitória da Holanda, né? Mas assim, todo mundo esperava uma vitória fácil. Na verdade, Catar acabou sendo um adversário embaçado para todo mundo. A Holanda ganhou o jogo com uma série de dificuldades, eu diria que não tão facilmente, por 2-0 contra o Catar. Lembrando que o Catar perdeu para o Equador por 2-0, depois perdeu para o Senegal por 3-1, onde marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo. E a gente já disse aqui desde o início, desde a primeira transmissão, que a equipe do Catar é uma equipe muito nova. Foi criada a partir de 2010, quando houve da escolha da sede da Copa do Mundo e que passou a ter mais investimento no futebol catari. Então, o Catar mostrou uma certa evolução significativa nesse tempo e conseguiu, apesar das 3 derrotas, até engraçado a gente falar isso, mas mostrou um bom desempenho na Copa do Mundo. Bom, sim, a equipe do Catar mostrou um bom desenvolvimento, apesar de ser uma equipe nova, uma seleção nova, que tem um grande investimento, e creio que o principal dela seja a postura de jogo e a evolução dos jogadores do Catar, porque todo, todo time, na verdade, seja qualquer time, você nunca vai ter resultados imediatos. Então, isso é algo a longo prazo. E é o que eu creio que o Catar
possa vir muito melhor nas próximas Copas, conseguindo até talvez uma classificação para as Copas, através das eliminatórias. Nós tivemos um treinador, coloca só para emendar isso que você acabou de dizer, nós tivemos um treinador, se eu não estiver enganado, de uma das seleções africanas que falou isso. Para o futebol africano continuar se desenvolvendo, tem que ser aberta mais vagas na Copa do Mundo. Porque, por exemplo, você tem. Eu não lembro agora, ele citou ao certo quantos países que disputam as eliminatórias europeias e eles têm 13 vagas. E na África são 55 países para 5 vagas. É uma discrepância muito grande. Aí ele até questiona que, independente se o time vai ser fraco ou não, ele só vai evoluir se houver essas participações. Ele falou: vai entrar mais time? Vai. Vai ter times mais fracos? Vai. Só que ele só vai ter esse amadurecimento se ele começar a disputar esse tipo de evento. Eu achei por ser uma colocação muito válida desse treinador. Depois a gente pode até pesquisar aqui para ver se localiza o nome dele, de qual país. Mas é uma colocação, no meu entendimento, muito válida. Concordo plenamente. Na verdade, todo time, seja seleção ou time de futebol específico, é através de treino e de competições que vai se desenvolvendo. Sim, quanto mais houver esse treinamento, essas participações, a tendência de evoluir ela é maior. Nós tivemos, então, Vinícius, vamos falar aqui rapidamente. A Holanda teve a vitória por 2-0, um gol ainda no primeiro tempo e mais um gol no segundo tempo. Capo acabou de fazer mais um gol, né? Chegando, se brincar, já está encostado entre os artilheiros aí da Copa. A gente precisa verificar essa informação. Se eu não estiver enganado, já é o terceiro gol dele. A gente confirma isso aqui daqui a pouco. E depois, no final, John que acabou fazendo aos 49. A Holanda foi superior durante o jogo, né? Teve 13 chutes contra 5 do Catar, sendo que houve até um equilíbrio em questão a chutes a gol, 4 da Holanda e 3 do Catar. A posse de bola absoluta da Holanda, 63%. A Holanda teve quase 800 passes contra 450 praticamente do Catar. Um acerto de passes da Holanda de 91%, o que é surpreendente. Faltas cometidas, 28 faltas no total. Um número até alto de faltas também. Eu acho que Sim. tem sido até um número grande de faltas nesses últimos jogos aí que a gente tem comentado. E somente um cartão amarelo para a equipe da Holanda. Esse grupo terminou na seguinte forma: a gente tinha colocado a Holanda como favorita do grupo desde o início, e diríamos aí que o Equador e o Senegal, desculpe, fossem brigar pela segunda vaga, era o nosso palpite. A gente colocou o Equador se classificando, mas Senegal não ficaria muito atrás em termos de comparação de forças. E acabou, no final das contas, se classificando a Holanda em primeiro e a equipe senegalesa em segundo lugar. Sim, a Holanda se classificou com 100% de aproveitamento. E Senegal, que a gente tinha destacado que estava disputando a segunda vaga para as oitavas com o Equador, superou a seleção do Equador que entrou jogando em busca do empate. A forma de jogar dela indicava É, isso. só pontuando, Vinícius, não foi 100% de aproveitamento da Holanda, não. Ela teve um empate contra o Equador. Ela não foi derrotada, mas ela não terminou 100% porque perdeu pontos para o Equador. A Holanda terminou com 7 pontos na primeira colocação. Viemos Senegal em segundo com 6 pontos. Equador em terceiro com 4. E o Catar não conseguiu marcar pontos nessa edição de Copa do Mundo. Rapaz, 100%, sem derrota é 100%. Não chegou aos 9 pontos, meu amigo. Vamos ver aqui agora o próximo. Pelo grupo B, nós tivemos o confronto. Vamos abrir aqui os dois confrontos para a gente comentando. Nós tivemos Irã
e Estados Unidos, como diria nosso amigo Giovanni. Um jogo, Vinícius, que não envolve mais do que o campo, envolve também fatores extra-campos, fatores, como diria nosso amigo Giovanni, geopolíticos, o tudo que esses dois países representam a história, a história, a questão de guerras, a questão de tratados, de acordos, de conflitos. Você também concordaria com essa questão que esse confronto tem muito mais do que futebol envolvido? Bom, se for para analisar isso, não é só esse jogo. Vários jogos têm questões políticas envolvendo. Mas, digamos assim, como o nosso querido amigo Giovanni, que infelizmente não está participando conosco nessa noite, é um grupo que todos os jogos seriam problemáticos. Gales contra a Inglaterra, Estados Unidos contra o Irã. O grupo com maior conflitos, né? Nós tivemos, Vinícius, Estados Unidos, diferente do que aquilo que a gente pensou, o Irã começou a Copa perdendo 6-2 para a Inglaterra. Todo mundo dava o Irã como um saco de pancadas do grupo, vamos assim dizer. Depois tivemos a surpresa do Irã ganhar do País de Gales por 2-0. Irã ressuscitou e mostrou força. Aí Sur- hoje que a gente tinha ela Surpresa como não, favorita. surpresa não. Foi um mau trabalho de Gales, que não aproveitou e deu brecha. E hoje que a gente tinha aí, teoricamente, o Irã como favorito diante da equipe americana, os Estados Unidos surpreendeu mais uma vez. Não só venceu, tivemos aí outro confronto direto, né? Porque valia esse jogo. Quem vencesse continuava. E Irã acabou perdendo de 1-0 para os Estados Unidos e a equipe norte-americana se classificou mais uma vez às oitavas de final da Copa do Mundo, Vinícius. Sim, com o único gol do Pulisic. Ainda no primeiro tempo, os Estados Unidos marcou, como você bem disse, foram 12 chutes dos Estados Unidos, 4 do Irã, sendo que 5 chutes americanos foram ao gol contra um do Irã. Posse de bola muito equilibrada, 51% para os Estados Unidos contra 49% do Irã. Passes, praticamente 470 para cada um dos dois times. 83% de passes certos para os Estados Unidos, foi um pouco superior do que o time do Irã. E isso deve ter feito uma diferença que acabou resultando nessa vitória. Um jogo também faltoso, 24 faltas no total, com 4 cartões amarelos, sendo 3 para o Irã e 1 para os Estados Unidos, Vinícius. Na Jogos faltosos, verdade, a gente está vendo, né? como é que é, meu amigo? Jogos muito faltosos. Ah, mas é a última rodada. São jogos decisivos, são jogos acirrados. Todos vão buscar a vitória, querem, digamos assim, ganhar a bola do adversário de toda maneira. Ô, Vinícius, nós tínhamos falado isso aqui também, essa questão, essa questão talvez do futebol, desses acréscimos tão grandes que estão sendo colocados pelos árbitros nos jogos, e isso influencia, tem mais bola rolando. Isso pode influenciar também, apesar de não se contar a bola parada, pode-se aumentar o número de faltas, por uma vez que você tem mais tempo de jogo. Você acha que isso tem uma influência direta também? Sim, na verdade, quanto mais tempo de bola, mais tempo de jogo, maior é a possibilidade de haver as faltas. Isso é diretamente proporcional. E, na verdade, saíram vários e vários gols nesses acréscimos longínquos.
nesses acréscimos, muitos jogos decididos nos acréscimos, né? Ó, nós tínhamos falado aqui, Vinícius, que um dos técnicos africanos tinha falado de elevar o número de vagas dos times africanos, né? Eu coloquei essa questão aqui, foi o técnico de Gana, Otto Addo, comentou que deveria ter um acréscimo no número dos times das equipes africanas nas Copas do Mundo de Futebol. Isso foi falado numa entrevista feita ainda no dia 27/11 agora, em que o técnico de Gana fez essa declaração que a gente mencionou há pouco nos nossos comentários. Nós só falamos também, Vinícius, a questão de um jogo muito equilibrado entre Irã e Estados Unidos, em que uma bola definiu, foram um chute a gol realmente de fato do Irã e 5 dos Estados Unidos. A mesma proporção praticamente de posse de bola e a questão de passes. Nesse caso aí, a quantidade de passes certos da equipe americana acabou pesando. Olha, posso dizer que talvez, se tivesse sido um placar talvez mais elevado, eu ia dizer que o número de passes, o número de passes certos, teria influenciado muito. Mas esse jogo foi decidido numa única só jogada, um belo gol do Pulisic. Vamos ver aqui o último jogo que encerrou hoje, Vinícius, e que faz parte de um confronto do grupo B. Aí é outro confronto geopolítico, né? Pelas crises que tivemos tendo lá na Grã-Bretanha. Gales acabou perdendo para a Inglaterra por 3-0. Você achou esse placar é, meio expressivo, além do que se era esperado? A gente tinha a Inglaterra sim como favorita nesse jogo, mas se esperava 3-0? Na verdade, 3-0, na minha opinião, foi surpreendente. Até porque o primeiro gol da Inglaterra saiu aos 50 minutos. E logo depois, um minuto depois, saiu o segundo gol da Inglaterra. Então O foi dois. Marcos acabou fazendo 1-0, mal se tinha comemorado, Foden acabou fazendo o segundo gol. Foi muito rápido, né? Não deu nem prazo de Sim, respirar e recompor. Me lembra um pouco, Vinícius, de Brasil e Alemanha. Quando a gente pensou que estava tendo um replay do gol, já era o era próximo, já, na outro gol. verdade. Já era outro gol. Foi Foi muito mais ou rápido. menos assim. A jogada do segundo gol da Inglaterra foi muito rápido. Não deu tempo da seleção de Gales se recompor. O sistema defensivo foi pego de surpresa. E depois, mais no final, acabou que o Marcos Rashford acabou fazendo mais Sim, um gol e decretando de o- fato a vitória por 3-0, né? é o terceiro gol que foi feito aos 68 minutos do segundo tempo. Aí, assim, não creio eu que não daria tempo de haver uma virada 4-3 em cima da Inglaterra, seria praticamente impossível. Até porque quando a gente olha os números, vou falar aqui os números aqui rapidinho, foram 18 chutes da Inglaterra contra 7 de Gales, um chute de Gales apenas ao gol contra 7 da Inglaterra. Então aí você vê uma superioridade de chutes realmente diretos ao gol da Inglaterra, bem à frente de Gales. Posse de bola do time inglês, 65%. Então, muito superior. Tivemos 600 passes do clube inglês, da seleção inglesa, e 330 passes do país de Gales. E aí você olha um percentual de acerto 10% maior para a equipe inglesa, que chegou a 88% de passes certos, faltas, 25 faltas, é sempre nessa casinha dos 20, né, pelo que a gente percebeu. 2 cartões amarelos para Gales apenas para finalizar os números da partida. Pelo retrospecto do primeiro tempo, que foi um jogo bem truncado,
apesar da Alemanha não, da Inglaterra ter uma certa superioridade, tudo, tudo levava a crer que seria um jogo de um placar magro, 1-0, 2-1, mas Tinha 3-0 tinha cara de um surpreendeu. confronto mais equilibrado, né? Acabou, no Era, final das contas, a Inglaterra impondo o seu jogo e tendo mais superioridade, mas a gente não esperava que fosse uma questão tão, um placar tão elástico, na verdade, né? tanto é que, assim, a gente, se eu não me engano, a gente tinha até colocado a possibilidade de Gales conseguir uma classificação para oitavas de final, mas Sim, a sim. gente, A gente tinha colocado nossa intenção antes, e lógico, nossos comentários e palpites antes de Copa, né? Antes da bola rolar. Depois que a sim, bola rola, a gente vai mudando as opiniões. Mas a gente colocou aí a Inglaterra se classificando em primeiro e País de Gales levando a segunda vaga. E a gente teve, de fato, a Inglaterra passando em primeiro, assim como acertamos a Holanda do outro lado, né? Mas tivemos o erro no segundo colocado. No outro, a gente falou que Equador e Senegal se equivaliam, mas apostou no Equador e Senegal passou. E aqui a gente apostou em Gales e Estados Unidos acabou passando a segunda colocação. O grupo terminou com a Inglaterra em primeiro colocada com 7 pontos, Estados Unidos na segunda colocação com 5 pontos, Irã em terceiro com 3 pontos e Gales, que a gente tinha aí para brigar, com apenas 1 ponto. Gareth Bale volta para casa, pois a Copa para ele acabou, Vinícius. a Copa para ele já tinha acabado antes, foi substituído. Vinícius, só para fazer aqui o confronto desse que ficou para a próxima, para as oitavas de final já, nós vamos ter Estados Unidos contra Holanda. É jogo bom, é jogo bom. Estados Unidos contra Holanda. A Holanda não vem mostrando todo esse futebol que a gente estava esperando. É um time bom, é um time invocado, mas não é aquela laranja mecânica que a gente viu em várias outras edições de Copa aí. Mas, de qualquer jeito, a Holanda é a Holanda, Vinícius. Teremos um grande jogo entre Estados Unidos e Holanda. Sim, será um jogão, um ótimo jogo. E, na verdade, a gente já está ansioso para as oitavas de final. Chega logo, chega logo. E o outro confronto que já ficou definido por hoje foi o primeiro colocado do grupo A contra do grupo B contra o segundo do A, que aí nós temos Inglaterra e Senegal. Vai ser Outro jogo, jogão, vai ser outro jogão. jogo muito bom. Tá se desenhando para essa segunda fase até o momento, Vinícius? Já temos 2 jogos definidos, 2 confrontos definidos. Aparentemente, bons jogos a partir de agora. Já tem, já tenho meus favoritos. Vou torcer para Holanda e Senegal. Holanda e Senegal. Holanda e Calma, Vinícius, Senegal. calma. Isso aí é assunto para mais para frente. Nós já vamos chegar lá nesses palpites e nos nossos favoritos e indicados. É, Vinícius, mais alguma colocação para fazer sobre os jogos de hoje? Sobre os jogos de hoje, na verdade, talvez a única surpresa, mas nem tão surpreendente assim, foi Senegal ter se classificado. Mas, tirando isso, se classificaram aqueles que a gente já tinha um prognóstico, Nós porque acabamos que eram os que acertamos os dois estavam, primeiros, né? porque eram aqueles que estavam demonstrando o futebol e um resultado melhor. A gente já acreditava na classificação da Inglaterra como primeiro e da Holanda como primeiro. Acabamos tendo uma dificuldade aí no segundo colocado do grupo. Apostamos no Equador. Equador definiu no jogo de hoje a sua classificação contra o Senegal e acabou derrotada na partida e sendo eliminada na Copa. E no outro confronto, tínhamos aí colocado Gales como segundo colocado, mas Gales hoje encerrou sua participação na Copa
e ontem colocamos talvez Irã como favorito e também né, erramos o Irã. Acabou passando os Estados Unidos para nossa surpresa, talvez aí nosso maior zebra dessa rodada aí, diante dos nossos palpites aí, a vitória É, norte-americana. não zebra, porque o time dos Estados Unidos é um bom time, A gente mas questionou, né, Vinícius? como é A que é? evolução, a gente questionou, argumentou isso várias vezes, a evolução da Liga Americana nos últimos anos. Não é nossa uma liga ainda, tipo um Campeonato Brasileiro da vida ainda, mas tem evoluído. Ah, é que não tem tanta, digamos assim, tanta propaganda aqui no Brasil sobre a Liga de Futebol dos Estados Unidos, como tem a La Liga, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, a Campeonato Italiano, Campeonato Alemão. Mas são times competitivos. Até porque o futebol lá não é o esporte número um deles também, né? É, não é o principal esporte. Como o Brasil, todos olham como futebol o esporte nacional. Lá não. Lá é o basquete, né? O basquete teria esse status aí do nosso futebol, por exemplo, né? É, lá também tem o futebol americano. Até, futebol para eles é o outro futebol, né, Vinícius? Futebol americano, o basquete, o beisebol. Tem muitos outros esportes que medem força com o futebol nosso aqui tradicional, né? Lembrando mais uma vez que se você estiver nos assistindo, deixe seu comentário, pois é muito importante e relevante para nós saber o que você está achando, para que a gente possa trabalhar mais e melhorar, aprimorar a cada dia a nossa atuação, o nosso conteúdo para levar entretenimento até você. Não deixe de curtir também, compartilhar com seus amigos, marcar nos comentários, marca aí no sininho para receber notificações quando tiver vídeos novos. Esse é só o primeiro passo de muitos ainda, Vinícius. Sim, esse canal é novo. É um projeto que estamos tentando desenvolver e tudo no começo é cheio de falhas. Não adianta. É com o tempo que iremos desenvolver um conteúdo melhor para vocês e com a crítica e o aconselhamento de vocês. Precisamos de vocês. Seus comentários são sempre bem-vindos. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Deixe sua dica. Vinícius, só vou dar mais um ênfase numa frase que você disse agora, que até eu fiquei comovido, tocado aqui por ela. E nós, sim, nós erramos muito, mas estamos aqui para aprender, né, meu amigo? Sim, na verdade, não são todas as pessoas que têm coragem de gravar um vídeo e publicar ela em um site com a grande abrangência que o YouTube tem. É por isso que eu tenho muito orgulho dessa equipe que foi formada. Não vou divulgar nome ainda de todo mundo, mas eu tenho muito orgulho dessa equipe que foi formada, porque eu sei eu já tenho conhecimento e noção da capacidade de cada um dos envolvidos, e eu sei que quem está do outro lado aí vai gostar, porque a gente vai se empenhar e vai tentar fazer o nosso melhor. Claro que a gente tem essas falhas que você colocou, mas a gente vai estar trabalhando para estar sempre evoluindo e cada vez aprimorando o nosso trabalho para levar esse conhecimento e entretenimento até as pessoas dessa forma divertida e diferente, que eu não vou falar agora, vai acompanhando que você vai saber daqui uns dias. Guardem, tem várias novidades para vocês. Vinícius, vamos encerrar esse bloco então e voltar no segundo bloco para falar sobre os jogos de amanhã. Amanhã teremos mais 4 confrontos
para definir o grupo C e grupo D da Copa e definir mais 4 times para as oitavas de final da Copa do Catar. Sim, amanhã terá ótimos jogos e serão comentados os nossos palpites no próximo bloco. Até mais!